Na casuística ufológica, entre os vários casos registrados, destacam-se aqueles ocorridos durante voos, sejam eles comerciais ou militares. O testemunho de pilotos é um dos mais confiáveis e, dada a natureza de sua profissão, é comum que eles tenham avistamentos. E do ponto de vista de seu ambiente de trabalho, sua observação é privilegiada. E recentemente aqui no Brasil, nós tivemos 2 casos muito interessantes de avistamentos a partir de aeronaves em voo na região central do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre esses 2 casos e algumas outras ocorrências recentes que estão sendo documentadas pela ufologia. Mas antes de a gente conhecer esses casos, você que não é inscrito, clica agora ali no botãozinho para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre aí na ufologia brasileira e mundial. Nós temos divulgação de casos antigos e recentes, análise desses casos, análise de panoramas da ufologia, notícias, abordagens sobre astronomia, astronáutica e outros temas muito interessantes que fascinam a todos nós. Então agora vamos conhecer esses casos interessantes, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, recentemente, agora nos meses de junho e julho, nós tivemos 2 casos de avistamentos muito interessantes envolvendo pilotos civis brasileiros. Pilotos que estavam voando na região central do Brasil e estavam em comunicação com o Centro Brasília. O Centro Brasília é um departamento que gerencia as aeronaves que estão passando pela região de Brasília, vindo de algum lugar e indo para outro lugar. É interessante que os pilotos viram OVNIs luminosos, entraram em contato com o Centro Brasília, que não captou nos seus radares, e desses avistamentos foram feitos relatórios que ainda a gente não tem acesso. Os relatórios estão no âmbito da Força Aérea Brasileira, mas a gente sabe que existem. Mas como que a gente ficou sabendo então desses casos? Esse fato ele veio a público graças à ação de radioamadores. Por todo mundo existem pessoas que gostam de ouvir as comunicações entre aeronaves e o centro de controle. Eu mesmo gosto de ouvir. Às vezes eu passo horas ouvindo as comunicações. Existem vários sites na internet, inclusive, que fornecem essas comunicações em tempo real. Você pode ouvir em diversos centros, em diversos aeroportos, torres de controle e tudo mais. Mas tem pessoas que têm o aparelho, o radinho, e captam essas transmissões e muitas vezes eles gravam isso. E foi o que aconteceu nesses 2 casos. Uma pessoa ali na região central do Brasil estava com o aparelho ligado, ouvindo as comunicações e teve a sorte de ouvir essas 2 ocorrências em tempo real e gravar essas comunicações. E aí essas comunicações chegaram até nós e nós iniciamos uma investigação em cima desses fatos. Então, neste vídeo você vai ouvir os áudios gravados desses 2 incidentes. Esses áudios estão editados, né? Nós não temos o áudio completo, mas temos as partes mais importantes desse avistamento. E a gente vai mostrar aqui para vocês e vai comentar sobre o que aconteceu. A gente conseguiu rastrear os voos que estavam passando pela região, alguns deles, né? Outros não foi possível. E aí a gente pode descobrir algumas coisas interessantes. Uma delas é que já no início do avistamento, os controladores pedem para os pilotos passarem para uma determinada frequência. Isso permitiu a gente identificar qual era o centro envolvido, no caso, o Centro Brasília, e em qual área a aeronave estava voando. Então, aqui você está vendo um mapa. Este é o mapa da FIR lá de Brasília, né? A área gerenciada pelo Sindacta 2. Então aí compreende Brasília, os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo, Minas. Então aquela área indicada como número 10, ali num tom mais avermelhado, utiliza 2 frequências, a 124.70 e a 133.05. Essas são as 2 frequências utilizadas pelas aeronaves que passam pela região. E foi usando aquela frequência,
a 133.05, que as aeronaves usaram nessas comunicações. Então a gente sabe que as aeronaves envolvidas estavam entre a Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso, Cavalcante, aquela área ali, e uma região já mais próxima à cidade de Palmas. Foi essa região que os avistamentos aconteceram. E a gente vai ver a posição dos voos no momento em que eles aconteceram também. O primeiro incidente aconteceu na noite de 19 de junho, agora de 2023, e durou aí aproximadamente 20 minutos. Esse primeiro incidente ele envolveu 4 aeronaves. Quatro voos que estavam passando ali na região. 2 deles eram jatos particulares, pequeno porte, e outros 2 maiores. Um deles era da Azul e o outro era da Líder Táxi Aéreo. Então aqui a gente está vendo a primeira aeronave envolvida. Ela tinha o prefixo PS-BAS. Então a gente ouve na comunicação o piloto falando Bravo Alfa Sierra. Bravo Alfa Sierra é a abreviatura em termos aeronáuticos de BAS, que é o prefixo da aeronave. Essa aeronave é da Líder Táxi Aéreo e decolou da cidade de São Paulo às 19 horas e 23 minutos com destino a Belém, onde pousou por volta das 23 horas e 12 minutos. Aqui então a gente está vendo a rota de voo dessa aeronave, decolou de São Paulo em direção a Belém e passou por cima da cidade de Brasília, seguindo também passando por cima da cidade de Palmas e seguindo em direção à cidade de Belém. Logo após ter passado pela cidade de Brasília, aqui a gente está vendo uma imagem da posição da aeronave, isso era por volta das 21 horas e 5 minutos, o piloto avistou luzes estranhas, luzes intensas, e entrou em contato com o centro de controle. E agora nós vamos ouvir esse trecho inicial da comunicação dessa aeronave com o centro de controle. Aeronave chama no centro. Serra, Bravo, Serra. Bravo, Alfa Sierra, prossiga. Confirmar, avistado uma luz muito forte nas nossas 10 horas. Não dá para precisar a distância, aproximadamente 50 milhas náuticas, um pouco mais. E está bem alto. Só para confirmar tráfego. Bravo Alfa Sierra, me chame na frequência 133 decimal 05. 5 Bravo Alfa Serra. Serra, Bravo Alfa Serra. Alfa Sierra, agora eu recebo o senhor. Confirme novamente. Na nossa posição de 10 horas mais ou menos, está à vista uma luz bem forte, aparentemente fazendo órbita, mas apaga por vezes. E é uma luz bem forte branca e fazendo órbita, bem acima da gente, aproximadamente deve estar bem mais de 55 mil pés. E não dá para precisar de distância. Eu também estava vendo isso. Bravo Alfa Serra? Bravo Alfa Sierra. Gente, o senhor não consegue ver mais ou menos quantas milhas? Aproximadamente 50 milhas ou mais. O Bravo Alfa Serra está muito alto, bem mais de 55 mil pés, 60 mil pés, bem mais alto. Mais de 100 milhas, talvez. Apareceu de novo agora. Bravo Alfa Sierra ciente. Bom, aí você ouviu então essa comunicação. O piloto informou que o objeto estava às 10 horas. O que significa isso? Imagine aquele relógio antigo, analógico, de ponteiro, né? O ponteiro ele vai girando no sentido horário, você tem 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, o sentido do ponteiro do relógio é como se o piloto estivesse no centro do relógio e aí ele usasse a indicação do ponteiro para indicar a posição do objeto. Então, no caso 10 horas, esse objeto estava à esquerda, um pouco mais à frente, né, em relação à aeronave. E ele estimou essa distância do objeto em torno de 50 milhas, dá mais ou menos uns 100 km de distância, né, arredondando a medida. E ele falou também que esse objeto estava bem alto, então ele via aquele objeto para cima da posição dele. E todo piloto, quando ele observa uma luz que o controle não informa, solicita informações ao centro de controle. Geralmente o centro de controle já informa para a aeronave, inclusive no áudio. Mais para frente tem um momento desse em que o controlador de voo contata a aeronave e informa: olha, temos um tráfego na sua radial 090 a 20 milhas. Aí ele olha lá para a direita dele e ele vê a luz passando. Ele geralmente informa o que é. Isso é um Boeing 737 da Gol, vamos supor. Então ele sempre informa. Quando ele não informa, o piloto solicita informação e aí o controle informa. Quando é um OVNI,
Às vezes o objeto não é captado no radar, o piloto informa o controle olha no radar e não tem nada, e ele informa, ó, não temos tráfego conhecido na sua região. Ou então ele vê um alvo ali e é captado no radar, mas o radar não diz o que é aquele objeto, ele está só aparecendo ali no radar. Então foi isso que aconteceu nesse caso, né? O piloto estava vendo a luz, informou o centro de controle olhou e não tinha nada no radar para informar pro piloto. Se houvesse algo no controlador, informaria, olha, nós temos algo no radar, não sabemos o que é. Ao que parece, o objeto não estava sendo captado, porque quando aparece no radar, o controlador fala, olha, nós temos um alvo aqui, não sabemos o que é, está a tal distância, em tal posição. E aí eles ficam em comunicação para saber se aquele objeto vai fazer algum movimento, vai oferecer algum risco, alguma coisa. Então esses são padrões de procedimento aeronáutico no mundo inteiro. E aí, após esse avistamento inicial, o avião ele estava saindo da região de uma área de monitoramento, entrando em outra, e o controle pediu para ele mudar para a frequência a 133.05. E aí ele mudou para essa frequência e informou que a luz era intermitente, ou seja, ela estava acendendo e apagando, acendendo e apagando. Aqui então nós estamos indicando a direção em que o piloto viu essa luz. Então, essa luz estava na divisa entre os estados de Tocantins e Goiás, que nós estamos ampliando a posição. Então essa aeronave ela passava sobre a região da Chapada dos Veadeiros e ali em amarelo seria a posição dessa luz. Essa luz estava ali provavelmente sobre a região de Minaçu, em Goiás. Enquanto estava tendo essa comunicação entre o BAS e o centro de controle, outro piloto de outra aeronave entrou na comunicação e confirmou que estava vendo essa luz. Essa aeronave ela se identificou como Eco Sierra Charlie, ou seja, o prefixo ESC. Existem duas aeronaves no Brasil com esse prefixo. Você tem o PS-ESC, que é essa imagem, e você tem o PP-ESC, que a gente vê nesta imagem. Não foi possível identificar qual das aeronaves que estava de fato envolvida nesse incidente, qual dessas duas aí que a gente viu. E essa aeronave, por ela ser de propriedade particular, né, as duas são de propriedade particular, ela não tem dados disponíveis de voo no Flight Radar. Então a gente não consegue saber a trajetória real, quando ela decolou, quando ela pousou, de onde saiu, para onde foi, né, para determinar a posição ali desse voo. Então a gente vai ver agora o momento em que o piloto do Eco Sierra Charlie informou que estava vendo essa luz também. O Bravo Serra está muito alto, bem mais de 55 mil pés, 60 mil pés, bem mais alto. Mais de 100 milhas, talvez. Apareceu de novo agora. Bravo, Alfa, Serra Ciente. O centro Eco Sierra Charlie, também estou avistando a mesma luz aí que o aeronave acabou de falar. Eco Sierra Charlie Ciente, o senhor poderia me informar mais ou menos onde que o senhor está vendo a posição? Na minha aeronave, entre 10 a 11 horas, fica intermitente. A hora acende, a hora apaga, mas é uma luz muito forte e muito alta. A base é Eco, Serra Charlie Ciente. Telefone em casa. Bravo Serra permanece nessa frequência? Bravo, Serra Firma, mantenha a frequência 133,05. Do Serra. Então aí a gente viu o momento em que essa nova aeronave também relata a aparição desse objeto. E aí, na sequência das comunicações, o Centro Brasília informa ao BAS que havia um tráfego, uma aeronave Gulfstream 4, uma aeronave como essa que a gente está vendo, que estava voando em determinada posição. Então isso é aquilo que eu falei, quando existe um tráfego aéreo conhecido e detectado no radar, a torre de controle já informa a posição da aeronave. E o piloto ele confirmou que estava vendo essas luzes desse avião. Esse avião estava na mesma direção em que a luz estava sendo observada, ou seja, a mais ou menos 10 horas do piloto. Só que daí ele viu essa luz do avião e via o OVNI um pouco mais acima. Então ele conseguiu confirmar que aquele objeto não era a aeronave que estava sendo captada nos radares do Centro Brasília. E que esse OVNI estava apresentando as luzes vermelha e azul, mas com grande intensidade. E agora então a gente vai ouvir esse trecho específico então da comunicação. A Serra, eu queria informar para o senhor também, uma aeronave 10 horas, 73 milhas rumo sul, mantendo nível de voo 450, é um Golf Lima Fox 4. O centro Bravo Serra Ciente, a gente está conseguindo ver a luz de navegação dessa aeronave
Essa outra luz, ela está com certeza bem mais de 100 milhas da gente. Bravo, Alfa Serra Ciente, grato pela informação. Serra, prossiga. E azul e vermelha. Só que não é uma luz bem forte, é uma luz que estava estática, ela permanece estática agora. Bravo, Alfa Serra Ciente. E aí, então, o controle, ele pergunta ao piloto se o piloto gostaria de fazer algum relatório, um reporte, quando pousasse no aeroporto de destino. Então, ele chegaria lá, faria um relatório para as autoridades do que ele viu. E o piloto, então, confirmou que gostaria de fazer esse relatório. O controlador de voo, então, ele foi verificar o número que deveria ser repassado ao piloto para que ele ligasse e fizesse esse relatório. E aí, então, enquanto isso estava acontecendo, o outro avião entrou na história. Desta vez, o Lima Fox Victor, o prefixo LFV. Essa aeronave que a gente está vendo nesta imagem. E essa aeronave, ela também é uma aeronave particular, ela não possui dados disponíveis no Flight Radar. Ela estava ouvindo as comunicações entre os pilotos e também avistou a luz, e aí questionou ao centro de controle sobre a posição da luz para confirmar se era aquilo que os outros dois pilotos estavam observando. E aí ele relatou ao centro de controle a observação de uma luz muito forte e estática na posição de 10 horas. E aí um detalhe interessante. O piloto, dali a pouco, chamou de novo o centro de controle para informar que, além daquela luz maior, observou uma luz menor que estava se deslocando para a esquerda e que rapidamente desapareceu. Pouco depois, essa luz reapareceu de novo, fazendo um movimento inverso, indo para a direita. Então, ele estava observando um objeto maior e um objeto menor se deslocando ali ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai ouvir esse trecho da comunicação, que é bastante interessante. É uma luz que estava estática, ela permanece estática agora. Bravo, Alfa Serra Ciente, o senhor irá reportar no solo? Serra Ciente, grata. Brasília, Lima Fox Victor. Meu nome chama no centro. Victor. Vitor, prossiga. Está sendo reportada, que região que ela está? Ela estaria na nossa posição de aproximadamente 9 para 10 horas ou não? Lima Fox Vitor, segundo os tráficos passados, seria mais ou menos de 10 para 11 horas. Tá, não, porque a gente já viu uma luz forte aqui, porém ela está estática. Entra Lima Fox Victor. Lima Fox Vitor, aguarda só um instante. Lima Fox Vitor, prossiga. Agora avistou também, nessa mesma região, além da luz forte, que parece ser uma estrela, uma outra luz que se deslocou, desapareceu do nada, deslocou rapidamente por uns 5 a 10 segundos e sumiu. Lima Fox Vitor, ciente, eu poderia me informar mais ou menos a posição? Agora, na nossa posição de 9 para 10 horas, mais para 9 horas. Lima Fox Vitor, ciente, o senhor irá reportar também no solo? Lima Fox Victor. Lima Fox Vitor, ciente, aguarda só um instante. Deu de novo a luz e deslocou para a direita agora, sentido contrário que a gente tinha visto. Lima Fox Victor. E aí, então, pouco depois, o BAS entrou em contato com o centro de controle de novo, informando que estava observando a luz de novo, e essa luz estava fazendo movimentos erráticos. E aí, devido à intensidade do avistamento, ele perguntou para quem que ele deveria relatar aquilo quando pousasse no aeroporto. E aí o outro avião, o LFV, também fez o questionamento. Ele também gostaria de relatar o avistamento quando chegasse no seu destino. E aí então a controladora forneceu 2 números de telefone. Esses 2 números são do comando da aeronáutica lá em Brasília. Então o relato foi feito diretamente ao comando da aeronáutica, não foi para centro de controle como geralmente é feito. Possivelmente esse incidente tenha gerado documentação mais extensa do que o normal. O normal é uma ficha de relatório de avistamento chamado Tráfego Hotel, né? Um documento como esses que a gente está vendo nessas imagens aí. Agora, como esse relatório foi para uma instância superior, é possível que tenhamos documentos mais substanciais sobre esse caso. E ficaremos de olho esperando que eles saiam brevemente aí e cheguem ao conhecimento público. E aí, pouco depois, então, uma aeronave da Azul, o voo 4070, operado por esta aeronave que a gente está vendo na imagem, o OPR-YSF, decolou da região de Viracopos às 19h25, com 1 hora e 55 minutos de atraso. Seguiu com destino a Belém, onde pousou por volta das 10 horas e 27 minutos. E aí, após passar por essa região, já passando ali sobre o estado de Tocantins, o piloto entrou em contato com o centro de controle questionando sobre essa luz que estava sendo observada. E aí o centro de controle informou que naquele momento as luzes estavam na retaguarda da aeronave a aproximadamente 180 milhas de distância. Então, possivelmente, os pilotos desse voo da Azul não tenham observado essa luz. Nós não temos essas informações
nesse sentido, até porque algumas informações na gravação foram cortadas. E até onde a gente sabe, esses pilotos da Azul não fizeram qualquer relatório interno sobre o incidente. Nós temos o nome dos pilotos, dos comissários desse voo, enfim, temos várias informações a respeito e pudemos confirmar essa informação de que não foi feito um relatório a nível interno na companhia. Bravo Alfa Serra. Chama do centro? Alfa Serra, Bravo Alfa Serra. O estado novamente, ele está tomando direções, várias direções, não a mesma agora. E gostaria de saber como proceder no solo, para quem reportar. Papa Lima Fox Vitor, aguarde só um instante que eu informarei o número para o senhor. A quem solicitou foi o Bravo Alfa Serra, mas o Lima Fox Vitor vai copiar também. Bravo Alfa Serra, firmo. Os senhores já estão prontos para cópia? Rádio Alfa Serra. E o Bravo Alfa Serra, ponto cópia. DDD 61 3365 1768. Caso negativo 3364 8402. 61 3365 1768, caso negativo 3364 8402, o Bravo Alfa Serra. Fox Vitor copiou o centro? Obrigado, Lima Fox Vitor. 4070, prossiga. Azul 4070, a luz seria na sua retaguarda a umas 180 milhas. Azul 4070 afirma, 133,7, secundário 26,5 no voo. 9304, troque frequência para 133,05, secundário 124,7. Papa Lima Fox Vitor, qual é a máxima que o senhor consegue manter? Confirme para o Lima Fox Vitor. Fox Vitor, qual é a máxima, velocidade máxima que o senhor consegue manter? Que está mantendo, senhora, ponto 77. Lima Fox Vitor foi ininteligível, confirme novamente? 77, Lima Fox Vitor. Lima Fox Vitor, tente na frequência 133,05. Ponto 77. Gente, peço que o senhor mantenha a marca ponto 77. Ela estava observando ela. Ela abaixou um pouco e agora subiu. Lima Fox Vitor, o senhor poderia me informar a localidade que o senhor viu? Está na nossa posição de 9 horas. Então aqui nós temos a trajetória de voo desse voo da Azul 4070, aqui a posição do voo no momento em que eles fizeram o questionamento ao centro de controle, já estavam ali próximo à cidade de Palmas e o objeto estava na sua retaguarda. E aí os detalhes que chamam a atenção é que o voo estava passando sobre a região da Chapada dos Veadeiros, uma área com intensa casuística ufológica, e esse objeto teoricamente estava sobre a região de Minas Sul e estava alto. Era entre 55 e 60 mil pés de altitude, dava 17, 18 quilômetros de altitude. O objeto estava bem alto. Então é possível que muitas pessoas em muitas cidades ali na região tenham visto esse objeto. Nós ainda não temos relatórios de pessoas no solo que tenham visto isso, mas é muito provável que alguém tenha visto e talvez até registrado de alguma forma. Aqui nós estamos vendo um mapa do céu para o mesmo dia e horário do avistamento, na mesma região inclusive, e você percebe que não existe corpos celestes luminosos que pudessem explicar esse avistamento. Quando ocorre um avistamento dessa natureza, os céticos já dizem, foi o planeta Vênus, foi o planeta Júpiter, né? Mas aí a gente está vendo que não tem nada disso nesse caso. Então, continua sendo um OVNI, porque não está identificado esse objeto e provavelmente nunca seja, né? O segundo caso que aconteceu ocorreu aproximadamente um mês depois desse incidente e quase na mesma região. Ele ocorreu na madrugada de 20 de julho de 2023 e envolveu esta aeronave, o PRYRX, que fazia o voo da Azul 4872, que decolou da cidade de São Luís com destino à cidade de São Paulo. Ele decolou às 2 horas e 15 minutos e pousou por volta das 5 horas e 13 minutos da manhã. O avistamento ocorreu por volta das 3 horas e 20, na divisa entre os estados de Bahia e Minas Gerais. Então aqui a gente tem a trajetória de voo feita pela aeronave e quando ele estava passando ali na divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia, ocorreu esse avistamento. Então o piloto avistou esse objeto e entrou em contato com o centro de controle solicitando informações.
E aí pouco depois o controlador de voo solicitou ao piloto mais informações, pois elas seriam repassadas à defesa aérea. E aí o controlador entrou em contato com a defesa aérea e repassou as informações. E a defesa aérea pediu ao controlador de voo para solicitar ao piloto que entrasse em contato depois para fazer um relatório mais expressivo sobre o incidente. E esse controlador de voo ele continuou em contato com a defesa aérea. E aí, em dado momento, a defesa aérea questionou o controlador se o piloto estava vendo mais de um objeto naquela região, o que sugere que esse objeto era captado pelos radares da defesa aérea. Não era captado pelos radares do Sindacta, mas pela defesa aérea sim, e que havia mais de um objeto naquela região. Convém lembrar que os radares usados na defesa aérea são diferentes dos radares usados no tráfego aéreo convencional. O tráfego aéreo convencional ele monitora aeronaves, de onde veio, para onde vão, como está sendo o voo. Então é para manter a segurança do voo dos pilotos. A defesa aérea ela já tem uma função mais militar. Então ela vai captar objetos menores, vai captar objetos que o outro radar não capta. Por isso que ele pode ter sido captado pelos radares ali da defesa aérea. E outro detalhe, você vai ouvir a gravação daqui a pouquinho, você vai ver que só tem a voz do controlador de voo. Porque nesse caso, o avião ele estava muito distante do aparelho de radioescuta. Então a radioescuta conseguia captar o centro Brasília, mas não conseguia captar a aeronave que estava numa distância ainda maior. 72, me mantém nível 380. Precisar mais sobre esse tráfego, vou passar para a defesa. Obrigado pela informação, Azul 4872. 72 Brasília? A defesa aérea mesmo me informou se eu quiser fazer um relatório mais preciso, o senhor quer anotar o número da defesa aérea para ligar para eles no pouso? 4872? Pegando se o senhor avistou mais de um OVNI nesse momento agora. Pegando se o senhor avistou mais de um objeto ou só foi um. 72 me chame 165 decimal 0. 4872, como me copiar nessa frequência? 4872 Brasília? A defesa aérea pediu para tirar umas dúvidas com o senhor a respeito do que eu posso dar o senhor avistou, a distância que estava do senhor. Seu nome do senhor? 7881. Sobre a distância indefinido, altitude indefinido deslocamento, estava lateralizado fazendo bowling. Eram 3 objetos. Com luz branca, amarela e vermelha. Confere? Qual é o nome do senhor, por gentileza? 752? Obrigado pelas informações do 4872, eu passo à frente. E aí você viu o controlador de voo conversando com o piloto que tinha relatado avistamentos ali na região, na divisa entre os estados de Bahia e Minas Gerais. Dia 28 de julho ocorreu um avistamento envolvendo o piloto comercial da TUI Airways, que decolou do aeroporto de East Midlands com destino à cidade de Rhodes, lá na Grécia. Então aí você está vendo a trajetória de voo. East Midlands fica ali na região sul do Reino Unido e o voo ele passava sobre a Eslovênia. E foi precisamente na Eslovênia, na metade do voo, que ocorreu esse avistamento, em condições similares ao primeiro caso que a gente abordou aqui hoje. O objeto estava a 40 ou 50 milhas de distância e emitindo uma luz muito forte. E desta vez, nesse caso, o objeto estava na posição 2 horas, ou seja, estava à frente e à direita da aeronave. O link para esse caso vai estar aqui na descrição do vídeo e você vai poder conhecer mais detalhes sobre ele acessando lá o nosso portal. E além desses relatos, nós temos muitos outros relatos ocorrendo pelo Brasil e pelo mundo. Ali no Peru, algumas tribos indígenas estão tendo avistamentos ufológicos e a manifestação que está ocorrendo ali é de natureza agressiva, similares ao que ocorre no Nordeste brasileiro e na Amazônia, né? Semelhante ao que foi documentado pela Operação Prato, inclusive. O nosso amigo Rony Vernet ele tem feito um acompanhamento desses fatos e tem divulgado nas suas redes sociais, então vale a pena você ficar antenado lá também sobre esses incidentes que estão ocorrendo lá no Peru e que estão chamando a atenção de ufólogos do mundo inteiro.
E aqui no Brasil nós também temos outros avistamentos. Em Araraquara, por exemplo, agora 9 de agosto de 2023, o nosso amigo Daniel, lá de Araraquara, observou um objeto luminoso ao sul da cidade. Ele e mais 4 pessoas dentro do veículo. Eles observaram uma luz intensa ao sul da cidade e inclusive fizeram uma fotografia, você está vendo a imagem aí, e que até o momento não se sabe o que é. Então, a gente percebe que era algo realmente muito luminoso. Ao fundo, se você observar bem, você vai ver que tem algumas estrelas, então você pode ter um parâmetro da luminosidade do objeto, e que é um avistamento também bastante interessante. E as redes sociais têm sido inundadas com outros avistamentos, pessoas que fazem filmagens e postam nas redes sociais, fazem fotos e postam lá também. Isso está sendo praticamente diário. O mundo está vivendo uma grande onda ufológica. Então, se você ainda não teve o seu avistamento, tá aí a sua chance. Comece a observar mais o céu, leve a sua câmera fotográfica, configure ela para fazer registros noturnos e boa sorte. Quem sabe você tenha seu primeiro avistamento aí muito em breve. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, dissemine esses conteúdos nas redes sociais. Divulgando esse vídeo, você ajuda aqui o canal a crescer e levar informação de qualidade para todos os rincões da internet brasileira. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve agora aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu convido a vocês que são inscritos a trazerem novos inscritos aqui para o canal. Recomende o canal aos seus amigos e vamos crescer, vamos levar essas informações de qualidade para todos os locais da internet brasileira, combatendo a desinformação. E aqui na descrição do vídeo, então, você encontra links para os registros aeronáuticos lá no Portal Fenômeno e também encontra o link para o nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana, um grupo que cresce a cada dia, pessoas legais interagindo, falando sobre ufologia, trazendo notícias, informações, debatendo, um grupo muito legal. Tenho certeza que você vai gostar bastante e será bem-vindo a fazer parte do nosso grupo de amigos lá. E também convido você a nos ajudar aqui, seja pela chave Pix, que está aqui embaixo também, ou seja pelo Apoia-se, ajudando a gente a manter esse trabalho de qualidade, elevando sempre um nível e tornando cada vez melhor o nosso trabalho aqui. E agradecemos toda a ajuda que você puder oferecer. Então é isso. Continue com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, abraços!